Olá, eu sou a Priscila e você está no De Frente com o Mal. E hoje eu vou contar como o Mesh-Head aterrorizou a Índia entre os anos de 1996 e 1998. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho para ser produzido, então eu gostaria de pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos e também, se puder, nos seguir lá nas outras redes sociais. Então vamos pro vídeo. A primeira vítima que se tem notícia que o Mesh fez foi uma mulher, uma funcionária pública que na época deveria ter entre 30 e 40 anos. No dia 13 de novembro de 1996, por volta de 10h45 da manhã, a mulher chamada Divya desceu de um ônibus e estava caminhando por um local de trilha. Era um local bem isolado, tinha bastante mato e era difícil perceber se tivesse alguém andando ali com ela. Divya foi encontrada sem as roupas, mas sobreviveu para contar a história, e ela disse que um rapaz entre 20 e 25 anos a atacou com brutalidade, chegando até a arrancar os seus brincos, assim rasgando a sua orelha. A mulher conta que a intenção do homem era abusar sexualmente dela, mas como ficou satisfeito com o roubo e como temia que alguém o visse, acabou fugindo e a deixando ali. Na época, a mulher relatou apenas o roubo e a agressão, mas depois ficou confirmado que houve sim a agressão sexual. No dia 6 de dezembro de 96, por volta de 18 horas, uma estudante menor de idade chamada Pallavi estava caminhando para ir até o moinho e nunca mais retornou para casa. Ao perceberem que a filha não voltava para casa, a família ficou preocupada e começou a procurar ali na vizinhança mesmo, mas ficaram desesperados ao constatar que a filha não estava na casa de nenhum amigo. Apesar da moça ter sumido no dia 6, a família registrou o desaparecimento dela apenas no dia 7. Isso porque na época existiam vários casos de adolescentes que fugiam um com os outros, então a família achou que se tratava de um caso assim. Mas infelizmente esse caso não se tratava de uma fuga de adolescente, e no dia 8 de dezembro o corpo de Pallavi foi encontrado despido com sinais de agressão sexual, e as joias que ela usava também haviam sumido. O investigador responsável disse que, devido à brutalidade em que o corpo foi encontrado, era provável que mais de uma pessoa tivesse participado do ataque. Quando foi feita a autópsia do corpo, foi notada que havia uma mordida no rosto de Pallavi e a causa da morte foi asfixia. A cidade entrou em desespero porque nem os moradores e nem a polícia estavam acostumados a lidar com esse tipo de coisa, mas a polícia agiu rápido e logo montou uma força-tarefa para tentar pegar quem havia cometido esses crimes. Logo eles ficaram sabendo de um grupo de jovens que atacavam as moças, eles abordavam, roubavam suas coisas, cometiam abuso sexual e as mandavam embora. Após um mês de investigação, a polícia não tinha resposta sobre o caso de Pallavi. Eles não sabiam se era uma pessoa só que havia atacado a moça, se era mais de uma pessoa, e isso deixou os moradores inquietos. Mas depois de um mês que o corpo de Pallavi foi encontrado, uma carta anônima chegou até os investigadores e nele dizia que filhos de pessoas influentes haviam participado do ataque à garota, e com base nisso a polícia colocou o nome de 5 suspeitos no jornal. É dito que havia filhos de médicos e engenheiros envolvidos no ataque. Essa informação é um pouco contraditória porque havia vários investigadores nesse caso e um deles disse que tal carta nunca existiu e que, se tivesse existido, ele mesmo teria ido atrás para fazer as prisões das pessoas que haviam sido citadas na carta.
O caso então foi transferido para outro departamento, então com isso essa carta foi deixada de lado, eles reiniciaram a investigação e de início eles tentaram averiguar se outros crimes parecidos haviam sido cometidos. Eles não relacionaram o caso de Pallavi com o caso de Divya, porque na época, como eu falei, a Divya ela só relatou roubo e agressão, ela não falou que havia sofrido violência sexual. Mas 2 dias antes do ataque a Pallavi, uma outra garota havia sido atacada próxima ao local onde o corpo de Pallavi havia sido encontrado. O nome da garota é Gita. Ela havia acabado de completar a maioridade e um dia ela e o pai estavam voltando para casa e em um ponto do caminho o pai parou em uma farmácia e falou para ela continuar o caminho que logo ele alcançava ela. Então a Gita continuou o caminho, mas durante o percurso ela notou um homem de boné vindo na direção oposta a ela. De início o homem a ignorou e ela continuou andando. Mas ela logo teve a sensação de estar sendo seguida e quando olhou para trás ela percebeu que o homem estava vindo atrás dela. E nesse momento ela ficou com medo e começou a correr e o homem correu também. Quando alcançou, o homem atacou a Gita puxando o cabelo dela e para evitar que ela gritasse, ele apertou a traqueia dela. Na luta para se soltar, a Gita teve a ideia de puxar os cabelos do homem, mas ao fazer isso o boné dele caiu e ela percebeu que ele usava um corte no estilo raspado dos lados, que era o mesmo tipo que os policiais usavam, e por isso ela não conseguiu puxar porque ele não tinha cabelo. Felizmente o pai da moça conseguiu alcançá-la e ela conseguiu gritar. O pai jogou uma pedra no homem que acabou ficando assustado e fugiu. Com base no que Gita disse, logo surgiu a teoria de que o homem que atacou fosse policial. A Gita e o pai não fizeram um boletim de ocorrência. A polícia ficou sabendo dessa história por causa de outros moradores, mas logo eles foram falar com a Gita e com o pai dela e a moça relatou que viu o seu agressor novamente. Tempos depois de ter sido atacada, a Gita resolveu entrar para a guarda voluntária, que em cidades pequenas é um trabalho como se fosse de policial mesmo. E ela foi convidada para participar de um desfile e quando estava se preparando, quando estava ensaiando, ela notou que havia ali alguns recrutas, aprendizes, e ela reparou que um deles era o homem que havia atacado. Como a Gita ficou a poucos centímetros do homem que a havia atacado, ela memorizou bem o seu rosto, então quando a polícia perguntou se ela poderia identificá-lo caso visse novamente, ela falou que poderia. O homem que a Gita falou que tinha sido seu agressor estava responsável por cuidar do terreno ali do local do desfile, mas junto com ele havia mais 3 homens. Então esses 4 foram chamados para comparecer à delegacia para a Gita fazer o reconhecimento, mas apenas 3 apareceram. E a Gita, quando olhou aqueles 3, disse que nenhum deles havia agredido. Então os policiais quiseram saber onde estava o outro homem e falaram que ele já estava chegando de bicicleta. Então logo depois disso ele chegou e quando ele desceu da bicicleta, a Gita teve certeza que aquele era o homem que a havia agredido. Logo os policiais ficaram sabendo que aquele homem era um oficial em treinamento e o seu nome era Umesh Reddy. Segundo colegas de Umesh, ele era uma pessoa comum, não tinha nenhum vício, era gentil com eles, mas aparentava ser um pouco solitário. Também é dito que antes de entrar para a guarda voluntária, o Mesh já havia sido policial em outro departamento e ele era bem treinado e estava em boa forma. Nesse outro departamento, o Mesh era responsável por vigiar a casa de um comandante, mas ele tentou abusar sexualmente da filha desse comandante, mas não conseguiu e acabou fugindo porque sabia que se fosse pego não seria poupado. E foi assim então que o Mesh acabou indo parar na guarda voluntária. Na guarda, o Mesh tinha uma folga entre 18 e 20 horas.
e ninguém nunca sabia o que ele fazia em seu tempo livre. No dia 6 de dezembro, estava acontecendo um torneio ali da guarda e o Mesh chegou por volta de 7h30, quando tudo havia acabado já, e os colegas relataram que ele estava com um machucado no olho esquerdo. A explicação de o Mesh foi que ele estava arrumando algumas mesas para o torneio e uma delas caiu em cima do olho. Alguns colegas ficaram desconfiados, mas não viram motivos para não acreditar em o Mesh. No dia seguinte, Gita foi colocada novamente frente a frente com o Mesh e o identificou novamente como seu agressor. E para tentar contornar a situação, ele falou que eles eram namorados e ela estava fazendo aquilo com ele porque estava irritada e queria o punir. A Gita então falou para os policiais perguntarem qual era o nome dela. O Mesh não soube responder e assim ele foi desmascarado. Os policiais pensaram que talvez o Mesh também tinha sido responsável pelo ataque a Pallavi, então eles foram até o quarto dele para ver se achavam os pertences que haviam sido roubados da garota, que consistiam em um par de brincos de ouro e uma tornozeleira com a inscrição A1. Mas chegando no quarto de Mesh, os investigadores viram uma cena chocante. Lá eles encontraram uma mala cheia de roupa íntima feminina. Os colegas de Mesh falaram que ele dormia com aquelas roupas femininas à noite e descreveram o colega como um homem pervertido. Apesar de ter encontrado todas aquelas roupas femininas, nada de Pallavi foi encontrado no quarto de Mesh. Agora falando um pouco sobre a infância do Mesh. O Mesh nasceu em 1973 em uma cidade chamada Bazapana Malik. E a cidade onde ele nasceu fica bem próxima a Chitradurga, que é a cidade onde ocorreram os crimes que eu acabei de relatar. Moradores do vilarejo onde o Mesh cresceu disse que a família dele era normal e que a mãe dele era uma pessoa simpática e amorosa. Já o pai dele era um homem com temperamento ruim e se envolvia em brigas facilmente. É dito que durante a infância a Mesh não tinha muitos amigos e ele tinha o hábito de roubar lápis, canetas, livro da escola e ele gostava de fazer isso para atormentar as pessoas. Um vizinho ainda conta que o Mesh roubava cabras para vender e o pai, se ficasse sabendo de algo de errado que ele havia feito, não punia, pelo contrário, apoiava. Por causa desses roubos, muitas pessoas no vilarejo ficaram sem dinheiro e sem ter o que comer, e por isso o Mesh foi marcado como ladrão e fugiu do vilarejo. Voltando aos crimes cometidos, como nada de Pallavi foi encontrado no quarto de Mesh, ele foi preso sob a acusação do que chamaram de constranger o pudor da vítima, que outras palavras é tentativa de abuso sexual. Mas naquela época era muito fácil sair sob fiança, então ele pagou e acabou em 3 dias sendo livre. Após ser solto, o Mesh fugiu de Chitradurga e foi para Bangalore. Em junho de 1997, um policial recebeu uma ligação de que um homem havia invadido a casa de uma mulher. Eles capturaram. Se tratava de um Mesh, mas que para tentar disfarçar, se livrar, usou o nome falso de Ramesh. Após muito tempo de interrogatório, o Mesh acabou cedendo e disse aonde morava e levou a polícia até lá. Era uma casa isolada e dentro era um ambiente bem caótico, e lá eles encontraram joias e muita roupa íntima feminina. No total, havia 2 sacolas grandes cheias desse conteúdo. A polícia então ficou confusa porque eles não encontraram quase nenhuma roupa masculina, então eles perguntaram se era da mulher do Mesh. Ele falou que não tinha mulher e deu como explicação que roubava as roupas do varal. A polícia então quis saber o que ele fazia com aquelas roupas e, a contragosto, ele acabou revelando que usava para dormir à noite. Diante disso, os investigadores viram que tinha algo errado com ele e começaram a suspeitar de que talvez ele tivesse cometido crimes sexuais.
Após outros interrogatórios, o Mesh acabou confessando outros crimes, onde entrou na casa de mulheres, as roubou e as agrediu física e sexualmente. O Mesh então estava sendo levado a outros locais onde ele disse que cometeu crimes quando ele começou a se queixar que estava passando mal e pediu para os policiais pararem o carro para ele poder se aliviar. Os policiais então permitiram, o acorrentaram, mas mesmo assim ele conseguiu fugir pelo matagal. Foi iniciada então uma caçada, um grande número de pessoas ajudou a procurar o Mesh, mas mesmo assim a polícia não conseguiu capturá-lo. Semanas depois, a polícia teve acesso a um panfleto que veio da delegacia de Chitradurga, onde eles viram que aquele homem que estava ali sendo procurado tinha a mesma aparência do Ramesh. Então eles descobriram que Ramesh era na verdade um Mesh Red e que tinha acusações de violência sexual contra ele. No período em que o Mesh foi embora para Bangalore, a polícia investigou os outros crimes e conseguiu associar o Mesh, né, que a Gita conseguiu reconhecer, aos outros crimes, que no caso da Divya e da Pallavi. Quando a polícia finalmente conseguiu recapturar o Mesh, eles questionaram sobre os crimes cometidos na outra cidade, mas ele disse que não havia feito nada e não confessou nada. Mas após bastante tempo de interrogatório, o Mesh acabou cedendo e confessou tudo. O Mesh então deu detalhes de como agia. Ele contou como abordava as vítimas, como as vítimas reagiam e no caso de Pallavi também contou como descartou o corpo. Mas a polícia não podia processar o Mesh apenas com base em sua confissão. Eles precisavam de provas físicas. Então perguntaram sobre as joias das vítimas e o Mesh falou que estava enterrado num local próximo à casa onde morava. O Mesh então foi até o local com a polícia, cavou em um local específico e de lá tirou uma sacola plástica cheia de joias e entre elas estava a tornozeleira da Pallavi com a inscrição A1 e a família fez o reconhecimento desse objeto. A Divya também foi convocada a reconhecer os seus pertences e chegando lá ela constatou que daquelas joias algumas eram delas e também disse que foi o Mesh que havia atacado, então com base nisso eles puderam prender o Mesh. Posteriormente, o Mesh faria uma confissão que traria uma reviravolta para o caso. Ele disse que na noite em que atacou Pallavi não estava sozinho e que havia 5 pessoas com ele. Ele conta que se tratava de 5 homens, filhos de pessoas influentes, médicos e engenheiros, o que combina com aquela história da carta que eu havia relatado antes. O Mesh conta que um dos homens o obrigou a entrar no carro e no caminho eles viram a moça andando, abordaram ela, colocaram dentro do carro. O Mesh falou que não queria participar de nada daquilo, mas eles falaram que se ele não participasse, eles iriam acabar com ele e com a família dele. E ele conta que escorregou, bateu a cabeça no chão e por isso conseguiu aquele ferimento no olho. E ele fala que esses acontecimentos foi no mesmo dia do torneio da guarda voluntária. Com base nesse novo depoimento de Mesh, 6 pessoas estavam sendo acusadas, mas alguns investigadores não acreditaram muito nessa história porque o perfil dos outros 5 acusados não batia com aquele tipo de crime e também falaram que uma pessoa psicopata nunca age em grupo, sempre age sozinha. A polícia então resolveu interrogar um dos acusados e ele contou basicamente a mesma história que o Mesh, com a diferença de que ele conseguiu um machucado no olho depois que a garota o chutou no rosto. Alguns dos investigadores não ficaram convencidos e acharam que o Mesh havia sim agido sozinho. Mas mesmo assim, o departamento que estava responsável pelo caso na época manteve a acusação de abuso coletivo. É importante dizer aqui que no decorrer do tempo, vários departamentos e investigadores se envolveram no caso.
Os acusados, então, foram levados para uma prisão de segurança máxima na cidade vizinha. E antes de ir, o Mesh apareceu lá com o pé engessado, falando que havia se machucado. Quando chegou no local, o Mesh falou que precisava urinar e um policial mais velho disse que também precisava e foi com ele. Nisso, o Mesh aproveitou para enganar o policial e fugir novamente. Existem algumas lacunas na vida de Mesh nesse período, mas o que se sabe é que em fevereiro de 98 ele voltou para Bangalore. Chegando lá, ele fez mais algumas vítimas, uma delas, uma mulher chamada Jayashri. Ele atacou essa mulher, roubou seus pertences. Ela, infelizmente, não sobreviveu para contar a história. A causa da morte dela foi asfixia. E quem contou esse acontecido foi o filho dela, que na época era uma criança. Naquela mesma vizinhança, o Mesh tentou atacar uma mulher grávida, mas ela conseguiu se defender batendo nele com uma panela de pressão. Então ela saiu correndo e pediu ajuda e os vizinhos vieram socorrê-la. Então o Mesh foi preso novamente. Quando fizeram uma busca no local onde o Mesh estava morando, a polícia encontrou muita roupa íntima feminina, 20 mil rúpias, que é a moeda indiana. Também encontraram 3 ou 4 quilos de ouro e, juntando tudo isso, havia cerca de 190 itens. No caso da Jayashri, havia provas físicas de que o Mesh havia estado naquele local, porque foram encontradas impressões digitais dele nos móveis da casa dela. No caso da moça grávida, ele foi pego em flagrante porque ele estava com a faca suja de sangue que usou para atacá-la e também as roupas dela estavam sujas de sangue. Após interrogatório, o Mesh confessou tudo. Logo, outras moças começaram a se apresentar acusando o Mesh de agressão. Os casos que o Mesh foi acusado foram julgados pelos tribunais das cidades de Chitradurga e Bangalore entre os anos de 1998 e 2002. Durante esse período, ele foi transferido para várias prisões diferentes. No ano de 1998, o Mesh fugiu mais 2 vezes da prisão e em 2022 o Mesh fugiu pela 5ª vez. Em maio de 2002, o Mesh foi novamente capturado depois de um homem ter ido até a delegacia e dito que ele foi visto cortando o cabelo em uma barbearia que ficava em frente à delegacia. Pela demora em encontrar os objetos roubados e por lapsos na hora de identificar o Mesh, ele foi absolvido no caso de Divya. O Mesh também foi absolvido no caso de Gita, porque segundo o juiz, ele havia sido interrompido antes de consumar o ato. Uma outra mulher que havia sido atacada por um Mesh e inclusive o havia identificado foi impedida de depor no tribunal porque afirmaram que ela havia desenvolvido anomalia mental. Novamente, o Mesh foi absolvido dessa acusação. Mas em outros 2 casos, tiveram provas o suficiente para condenar o Mesh a 7 e 4 anos de prisão. No caso da Jayashri, a polícia mostrou os pertences que encontraram com o Mesh e pediu para o garoto reconhecer. Ele disse que eram da casa dele e ele ainda reconheceu o Mesh sendo o homem que tinha ido até a casa dele e atacado a sua mãe. E por tudo que fez a Jayashri, o Mesh foi condenado à pena de morte. O Mesh tentou recorrer. Ele falou que se ele morresse não haveria ninguém para cuidar da mãe dele, que era uma idosa, mas a juíza falou que ele tinha irmãos que poderia cuidar da mãe dele. Ao contrário do garoto que perdeu a mãe, já que o pai dele já era falecido e o Mesh havia tirado a única pessoa que o garoto tinha. Inclusive, depois ele foi mandado para um lar de adoção e a juíza, com base nisso, manteve a pena de morte. No caso de Pallavi, como o Mesh havia feito 2 confissões, ele acabou sendo absolvido, o que foi o caso dos outros 5 rapazes, porque o que contou a história falou que havia sido forçado a falar e o juiz acreditou na história e absolveu todo mundo.
Em 2022, a condenação de pena de morte de Umesh foi convertida em prisão perpétua pela Suprema Corte da Índia. E até o fechamento desse roteiro, Umesh permanece preso. Então esse foi o caso de hoje. Peço desculpa se eu pronunciei algum nome errado, que provavelmente eu fiz, já que se tratam de nomes indianos, o que é bem diferente pra gente aqui, né? Então peço novamente para você deixar o seu like, deixar um comentário falando o que achou do caso, ou então sugerindo outros casos para trazermos aqui em um próximo vídeo. Até a próxima!